Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Mera Doutrina, Teologia Sistemática na Perspectiva Reformada, e hoje já estamos na nossa 8ª aula muito importante porque nessa aula vamos continuar falando sobre a essência de Deus, mas hoje vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Vamos lá? Santíssima Trindade. Quando nós falamos de Trindade, nós já falamos com um baita ponto de interrogação sobre as nossas cabeças, porque a Trindade é uma doutrina que, embora seja muito bem estabelecida na Igreja desde os primeiros séculos, é uma doutrina complexa de ser entendida e que, no final das contas, nós não podemos entender na sua plenitude, porque nós estamos falando da essência de Deus, da natureza divina. Então nós, como criaturas, temos uma limitação de conhecer na forma absoluta e plena esse Deus que é um Deus trino. Mas nós vamos fazer uma investigação aí da tradição, dos textos tanto do Antigo e do Novo Testamento, para averiguarmos como que a Bíblia Sagrada nos revela esse único e verdadeiro Deus como um Deus trino. Antes de começar, vale a pena nós lermos aí a Confissão de Fé de Westminster, que no ponto relacionado à Trindade, no capítulo de número 2, expressa de uma forma magistral, bem sintática, toda a ideia que nós estamos aí a começar nessa aula. E diz aí: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, por membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, nesse ponto, a confissão está falando das características, das perfeições, dos atributos desse Deus único e verdadeiro. Agora, o primeiro ponto aí, de grande dificuldade de nós entendermos a doutrina da Trindade, é entender como esse único e verdadeiro Deus, ele pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. Será que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses que formam uma comunidade divina? Ou são três modos de um só Deus se manifestar? Não. A teologia cristã, desde muito cedo, vai afirmar que na unidade da divindade existem três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É justamente esse um só Deus vivo e verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e tem todos esses atributos listados nesse parágrafo como suas perfeições, como seus atributos. Então a Bíblia ensina que, embora Deus seja uno, ele subsiste em três pessoas chamadas Pai, Filho e Espírito Santo. Estas são três, não no sentido corrente da palavra, tampouco são três indivíduos separados. Ao contrário, são três formas de existência do ser divino. E ao mesmo tempo, sua natureza é tal que é possível entrar em relações pessoais. O Pai pode falar ao Filho e vice-versa, e ambos podem enviar o Espírito Santo. Então nós partimos aí do pressuposto que Deus é um Deus pessoal, mas que dentro dessa unicidade da divindade existem três pessoas que têm pessoalidade suficiente e plena para se relacionarem, e mesmo sendo três pessoas, elas são um Deus. Ou seja, três formas da existência desse ser divino que é único e verdadeiro.
O verdadeiro mistério da Trindade consiste no fato de que cada uma das três pessoas da Trindade possuem a soma total da essência divina e que esta não existe separadamente ou fora das pessoas. E é por isso que lá no parágrafo da Confissão de Fé, nós falamos o Deus único e verdadeiro, que tem todos os seus atributos, mas esse Deus único e verdadeiro é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa da Trindade tem a soma total dos atributos divinos. Os atributos não estão divididos entre as pessoas da Trindade. Todas as três pessoas da Trindade têm, de forma absoluta, todos os atributos da divindade, da unidade da divindade. Nenhuma das pessoas é subordinada à outra ao ser quanto à ontologia, ainda que as suas funções sejam distintas. É isso que nós vemos em toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são ontologicamente um só. Não há diferença, não há gradação, não há hierarquia. O que há são funções diferentes que cada pessoa da Trindade ela tem dentro de todo o processo de redenção, desde a criação até a consumação. E essa diferenciação de função nós chamamos de economia, ou seja, a economia da Trindade, que em nada tem um aspecto negativo quanto ao ser, a natureza principal dessas três pessoas da Trindade, que são Deus. Todas as pessoas da Trindade, por causa disso, são dignas de adoração. Lá no credo niceno constantinopolitano, que é um credo ecumênico aceito por todas as igrejas cristãs e também nossa reformada, diz lá na cláusula do Espírito Santo algo muito importante. E creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Essa é uma confissão muito antiga da igreja e muito básica que nos leva à constatação e à verdade de que cada pessoa da Trindade, ela pode ser adorada porque cada uma delas é Deus e os três são Deus. Ah, mas como eu entendo isso? Difícil é entender. Nós não podemos entender na plenitude porque nós estamos falando de um mistério divino. Mas assim nós cremos, porque assim nos foi transmitido na palavra de Deus. Quanto à utilização aí desse termo, dessa terminologia trindade, nós não encontramos esse termo na Bíblia Sagrada. E não é porque nós não encontramos a palavra trindade que a trindade seja um conceito antibíblico. Mas, no decorrer da história cristã, essa palavra foi sendo usada para expressar essa realidade da pessoa de Deus e tudo indica que o primeiro que utilizou esse tipo de terminologia foi Tertuliano. Tertuliano que viveu de 160 a 220 depois de Cristo. Então, já no segundo século, pelo menos no finalzinho do segundo século, já havia sido consolidado o uso dessa terminologia trindade que vem do latim trinitas, ou seja, três que são um só. Entretanto, a doutrina da Santíssima Trindade é amplamente apoiada nas Sagradas Escrituras que, de forma progressiva, revelam o ser e a natureza das pessoas da Trindade, na ordem Pai, Filho e, por fim, o Espírito Santo. Nós já aprendemos que a palavra de Deus ela é uma progressão de revelação. Então a revelação não cai toda junta no começo, mas ela vai sendo aos pouquinhos desvendada e aos poucos revelada. Então o Deus Criador, o Filho Redentor e o Espírito Consolador são descortinados e são nos apresentados dentro das narrativas bíblicas, a começar do Antigo e terminando no Novo Testamento, de forma progressiva, até que no Novo Testamento nós temos um vislumbre geral desse Deus uno, mas que é revelado de forma trina. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós não vemos a doutrina da Trindade numa forma acabada. É apenas com o Novo
É apenas pela encarnação de Jesus e pela expiração do Espírito Santo aí que temos fechado aí a apresentação de cada uma das pessoas da Trindade. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2º, no parágrafo 3º, ele acrescenta algo que é muito importante. Diz assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, note o termo substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então essas terminologias que a Confissão de Fé vai resumir aqui são terminologias muito importantes que vão nos ajudar a compreender quem são as 3 pessoas da Trindade e como elas se relacionam e como essa Trindade tem a ver conosco, se relaciona conosco. Então preste muita atenção, porque todos os conceitos aí condensados nesse terceiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster vão de alguma maneira fazer parte da explicação que nós vamos dar a partir de agora, que é uma explicação baseada em terminologias consagradas há quase 2000 anos de uso pela Igreja. E, fazendo um disclaimer aqui, se há uma doutrina comum a quase todas as tradições cristãs, pelo menos as tradições maiores, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, protestantismo, é justamente a doutrina da Trindade. Em alguns pontos que nós vamos ver lá na frente, a doutrina católica romana entra em choque com a doutrina ortodoxa, mas, em termos gerais, a Trindade é entendida como algo muito importante, sem a qual a igreja pode se estabelecer. Vamos começar aí com uma citação de João Calvino, que diz o seguinte: há em Deus 3 hipóstases, pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e único Deus. Todavia, de modo que Filho não é o Pai como tal, ou Espírito o Filho. Ao contrário, são distintos entre si por determinada propriedade. Onde se faz menção simples e indefinida de Deus, esse termo cabe ao Filho e ao Espírito não menos que ao Pai. Tão logo, porém, se compara o Pai com o Filho, a propriedade específica distingue cada um do outro. Afirmo ser incomunicável tudo quanto é peculiar a cada um individualmente, porquanto não pode competir com ou transferir-se ao Filho o que quer que se atribui ao Pai como característica de diferenciação. Então, ponto importante aqui de Calvino é definir cada ente da Trindade como pessoa, hipóstase. Pessoa que tem um certo grau de diferenciação, mas que as 3 pessoas formam um único Deus, que tem a mesma essência plena nas 3, mas que tem funções diferentes e atribuições diferentes. Então, baseado nesse conceito aí inicial, vamos explorar um pouquinho sobre como a doutrina da Santíssima Trindade ela pode ser verificada no Antigo e no Novo Testamento. Vamos começar do Antigo Testamento. Deus fala de si próprio no plural, lá em Gênesis 1, 26 e 11, 7. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Muitas pessoas enxergam neste ponto que esse uso do plural remete à ideia de que o texto de Gênesis está defendendo que o Deus Trino já está se revelando nessa linguagem. É um argumento linguisticamente fraco. A gente costuma classificar esse uso do plural como um plural de majestade, mas também nós não podemos negar que o próprio Antigo Testamento, na forma como ela se refere a Deus, em muitos casos se refere a Deus tendo já pressuposto um sentido de pluralidade, que dentro do Antigo Testamento não vai ser definido, mas que com a revelação do Novo nós vamos chegar na conclusão. Essa pluralidade, na verdade, é o Deus Trino, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas também a doutrina da Trindade e os elementos da Trindade aparecem de forma bem, vamos dizer, sutil no texto do Antigo Testamento. Por exemplo, na utilização da expressão anjo de Yahvé, que é apresentado como uma pessoa divina, em textos como o de Gênesis, e igualmente o Espírito Santo nos é apresentado como uma pessoa distinta. Há igualmente passagens nas quais o Messias fala e menciona sobre as outras pessoas. Entretanto, as evidências do Antigo Testamento não são conclusivas, porque, como eu falei para vocês, nós estamos falando de uma revelação que é progressiva. O Antigo Testamento não vai ter apresentado uma doutrina da Trindade, nem tampouco uma doutrina do Pai. Tudo isso vai ser vislumbrado de uma forma mais plena e razoável para o nosso entendimento somente com o Novo Testamento. E é no Novo Testamento que encontramos justamente as provas mais contundentes nos próprios atos da redenção. Quando nós falamos de atos da redenção, nós estamos falando naquilo que tange o ministério do Filho, da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o elo, é a pessoa que traz a revelação plena em si desse Deus trino, que é trino em essência, mas também é trino na sua maneira de administrar a redenção. Então o Pai envia o Filho ao mundo e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo ao mundo. Então é essa progressão que nós vemos dentro da administração da redenção. E várias passagens no Novo Testamento testificam sobre as pessoas da Trindade. Você está vendo o quadro aí de Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci, pintado aí mais ou menos em 1475, que nos retrata aí o batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo por João Batista. Você veja que nesse quadro nós temos o Cristo que é batizado, nós temos o Espírito Santo que pousa sobre Cristo em forma corpórea, e as duas mãos aí que mandam o Espírito Santo é Deus. Porque no batismo de Jesus nos evangelhos, como nós vemos lá em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João 1, nós vemos que numa mesma cena estão presentes Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que fala, o Espírito Santo que desce como pombo e o Filho que é batizado. Então, de forma pictórica e visível, é um texto muito importante para nós testificarmos a existência desse Deus Trino que é separado, né? Usar a palavra separado aqui de forma, vamos dizer assim, meio errada, mas só para você entender. Uma pessoa que é distinta da outra em função. O Filho tem uma função, o Espírito Santo está tendo outra função de ungir Jesus Cristo, e o Pai que envia esse Espírito Santo e chancela Jesus Cristo diante de todos como efetivamente este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então é muito significativo esse texto do batismo de Jesus nos evangelhos, que ocorre em todos os evangelhos. Nós temos também o texto da grande comissão. Ide, portanto, por todo mundo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um texto normativo de batismo em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos a famosa bênção apostólica de Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez, nós temos aí a evidência da doutrina da Trindade na apresentação das pessoas da Trindade e das funções que elas têm dentro da administração da redenção, ok? Ainda que nós não tenhamos a forma acabada que nós encontraremos nos concílios, por exemplo, de Nicéia em 325, da doutrina da Trindade, o texto bíblico apresenta as pessoas, apresenta os conceitos básicos que vão sendo clarificados e vão sendo explicados até se chegar a uma forma razoável de consenso dentro da igreja, isso já no IV século. Então podemos dizer que a doutrina da Trindade ela é uma
construção teológica com base naquilo que o texto bíblico revela sobre um Deus que é Trindade, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só o que o Herman Bavinck ele vai dizer. O verdadeiro desenvolvimento das ideias trinitárias do Antigo Testamento é encontrado no Novo Testamento. Na encarnação do Filho e no derramamento do Espírito Santo, o único Deus verdadeiro é revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são idênticos àqueles que se revelaram aos santos do Antigo Testamento em palavra e ato, profecia e milagre. O princípio triplo em operação na criação e na salvação é, porém, tornado mais claro no Novo Testamento. Toda a salvação, toda a bênção e bem-aventurança tem a sua causa tripla em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A revelação do Novo Testamento é completamente trinitária. Aqui Bavinck nos ajuda a concluir que a Trindade ela chega na sua revelação completa com o Novo Testamento. E é no Novo Testamento que, olhando para trás, nós enxergamos em progressão histórica aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem, principalmente na administração da redenção. Vamos fazer agora uma síntese, então, de uma exposição doutrinária mais organizada da doutrina da Santíssima Trindade. Começando a explicar aqueles termos que nós vimos no começo. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Essa essência nós chamamos em grego de ousia e em latim de essentia. Então é o âmago, é a essência principal de Deus, que faz de Deus um único ser divino. E nesse ser único, há três pessoas ou três substâncias individuais, que no grego vai se chamar de hipóstasis e no latim de persona. Por isso que é pessoa. Então, essa tensão que é difícil de nós resolvermos dentro da nossa lógica humana de uma essência com três pessoas é o resumo mais simples que nós podemos dar à doutrina da Trindade. O Deus Trino é aquele que é um em ousia, um em essentia e três em hipóstasis ou três em personae. Toda a indivisa essência de Deus, portanto, pertence igualmente a cada uma das três pessoas. Então, há nessas três pessoas não uma independência, mas um auto-pertencimento eterno. Ainda que sejam pessoas distintas, são três pessoas unidas eternamente numa mesma essência, e por essa essência ser uma a todos os entes da Trindade, há um auto-pertencimento eterno, que faz dessa Trindade ser um único Deus, em essência, e três pessoas. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A subsistência e as operações das três pessoas do ser divino são assinaladas por certa ordem definida. Então, há uma certa ordem da Trindade ontológica naquilo que nós já estudamos, nos opera ad extra, ou seja, naquilo que a Trindade faz como obra exterior. Por exemplo, o Pai não é gerado por nenhuma das outras pessoas. O Pai, ele é o Pai porque ele gera. Por isso que é chamado de Pai, de forma antropomórfica, de forma analógica à nossa experiência de paternidade. O Filho, ele é Filho porque ele é gerado pelo Pai, mas note que o Filho não é apenas gerado pelo Pai, ele é eternamente gerado pelo Pai. Então não havia um tempo em que o Pai existia e o Filho não existia, porque o Filho é
eternamente gerado no Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Então, o que vai tornar o Pai, o Filho e o Espírito Santo divinos e um só Deus é a essência que basicamente é uma essência perfeita e eterna, de onde o Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Há certos atributos pessoais pelas quais se distinguem as três pessoas. Então, nós agora vamos falar dos opera ad intra, ou seja, as características mais internas. Em primeiro lugar, a geração é um ato exclusivo do Pai, a filiação pertence exclusivamente ao Filho e a processão só pode ser atribuída ao Espírito Santo. Então, existem funções bem definidas dentro da Trindade, que é a Trindade funcional, que é a Trindade econômica. O Pai gera, o Filho ele está ligado ao Pai por uma relação de filiação eterna, e o Espírito Santo está ligado a ambos, o Pai e o Filho, em termos de processão eterna. Aí você pode perguntar, mas como que eu posso colocar na ponta do lápis tudo isso e entender todas as coisas de forma plena? É aí que tá. Nós não conseguimos entender. Essa é a limitação máxima do nosso entendimento sobre a Trindade, utilizando-se dos termos consagrados na história da Igreja, mas nós fazemos isso dentro da fé que a Igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão humana. Imagine o que é a criatura tentar explicar o que é o Criador. Isso já seria algo impossível. Mas imagine a criatura limitada, pecaminosa, olhar para um Deus santo, perfeito, inalcançável, transcendente, e tentar defini-lo por meio da sua linguagem, que é uma linguagem também limitada. Então nós precisamos dizer que, embora nós possamos, dentro das nossas possibilidades e limitações, explicar com esses termos a Trindade é um mistério da fé, e como mistério, ele é crido porque foi revelado, não crido porque pode ser entendido. Vamos explicar então cada pessoa da Trindade. Vamos começar com o Pai, porque ele é o primeiro. A palavra Pai é aplicada a Deus de diversas formas. Primeiro, ao Deus Trino como origem de todas as coisas, ao Deus como rei e como um rei teocrático no Antigo Testamento, no Novo Testamento ao Deus Trino como pai étnico de todos os povos, e naquilo que é interesse da nossa aula como referência à primeira pessoa da Trindade em relação com a segunda. Ou seja, o Filho, ele revela a identidade do Pai. Mas essa identidade desse Pai que já está presente desde o Antigo Testamento. Assim, a primeira pessoa é o Pai da segunda em um sentido metafísico. Aqui a gente tem que entender a linguagem dessa filiação, que não é uma filiação tal qual é a filiação dos seres humanos. Não, é algo muito mais sublime e muito mais, vamos dizer assim, absoluto no seu termo. É a paternidade originária de Deus, da qual toda paternidade terrena é um pálido reflexo. Então eu tenho filhos. A minha relação de paternidade é apenas um reflexo muito pálido e obtuso daquela paternidade que o pai tem em relação ao filho, que é uma paternidade de geração eterna dentro da própria divindade. A propriedade pessoal consiste em duas coisas. Em termos negativos, que ele não é gerado. E em termos positivos, que ele gera o Filho e expira o Espírito Santo junto com o Pai. Então você pode já, se você tem a noção de história da igreja, toda essa terminologia de geração eterna e de processão do Pai e do Filho é a linguagem que foi consagrada no Credo Niceno-Constantinopolitano, no ano de 381, que é o padrão doutrinário do conceito de Trindade e daquilo que é a doutrina da Santíssima Trindade. Indo para o Filho.
O Filho é a segunda pessoa da Trindade, e ele é chamado como Filho e também como Filho de Deus. E este nome lhe é dado não só como Filho unigênito do Pai no sentido metafísico. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, no sentido metafísico, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não somente o metafísico nesse sentido, mas como Messias eleito de Deus. E é por isso que o termo Filho de Deus ele é utilizado. O Filho de Deus é utilizado com uma semelhança e com uma semântica muito parecida ao de Messias, ou seja, alguém escolhido por Deus para trazer a redenção. E também a terminologia filho é utilizado em virtude do seu nascimento especial, ou seja, o nascimento virginal por obra do Espírito Santo. Então, em termos técnicos, nós podemos dizer que o pai realmente natural de Jesus, pelo menos na sua encarnação, é Deus, o Pai, e o pai legal é José, esposo de Maria. Tá? Então, nesse sentido da encarnação, Deus também continua sendo pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A propriedade, agora essencial do Filho, é de haver ele sido gerado do Pai desde toda a eternidade. Mas da onde vem esse conceito do Filho ter sido gerado desde a eternidade? Vem lá de Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Quando que Deus, o Pai, disse, hoje te gerei? Esse hoje é um hoje eterno, na eternidade, pregressa, para trás. Então, por causa desta geração eterna, o Pai é a causa da existência pessoal do Filho, da deidade divina. Ou seja, por isso que ele é Pai, porque causa a existência no Filho. Mas, de novo, é uma existência eterna, é uma geração na eternidade, que faz com que Jesus não seja apenas uma criatura, mas que Jesus seja Deus junto ao Pai. Complicado isso? Vamos ver o que o João Calvino ele diz para tentar nos explicar um pouquinho sobre essa questão. Ora, somos ensinados nas Escrituras que Deus, no que respeita à essência, é um só e único, e daí ser ingênita a essência tanto do Filho quanto do Espírito. Como, porém, o Pai é primeiro em ordem, com razão é tido por princípio e fonte da deidade em seu todo. Portanto, afirmamos que a deidade, em acepção absoluta, existe em si mesma, do que confessamos que também o Filho, até onde é Deus, existe por si mesmo, distinguida a acepção de pessoa, mas até onde ele é o Filho, afirmamos que procede do Pai. Consequentemente, sua essência carece de princípio da pessoa, isto é, com respeito à ordem, porém Deus mesmo é o princípio. Então, Calvino mesmo admitia que Deus é a fonte, né? É o princípio que gera eternamente esse Filho. O Filho ocupa o segundo lugar nas opera ad extra, ou seja, nas operações externas da divindade. As obras que são atribuídas ao Filho, de um modo especial, são obras de mediação. No conselho da redenção, o Filho toma sobre si a tarefa de ser a segurança de seu povo e executar o plano de redenção feito pelo Pai, realizando particularmente em sua encarnação seu sofrimento e morte. Então, um ponto importante é que a atividade do Filho, o ministério do Filho, ela está aí grandemente contida no conselho da redenção, dentro da qual ele se encarnou, sofreu e morreu para ser o nosso mediador. O Filho, ele é revelado dentro desse contexto
como aquele que é enviado do Pai, que morre em lugar do seu povo e que ele mesmo ressuscita, porque ele, na verdade, não era um simples ser humano, ele é Deus junto com o Pai. O Espírito Santo, agora, em último lugar, ele é revelado pelas Escrituras Sagradas como uma pessoa também. E aqui está um ponto muito importante. Muitas vezes, quando nós falamos do Espírito Santo, nós confundimos o Espírito Santo meramente a um poder impessoal. Não, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Tem inteligência, tem emoção, tem vontade. E as Escrituras mesmo nos atestam que o Espírito Santo fala, sonda, testifica, ordena, disputa, intercede, todas essas características de prática e de ação que são características pessoais e não somente de meras forças. Santo Agostinho, um dos homens que dentro da patrística mais se debruçaram aí sobre o assunto da Trindade, ele vai dizer o seguinte: entenda também que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, para que dele proceda o Espírito Santo, assim deu ao Filho para que dele também proceda o mesmo Espírito Santo, o qual procedeu de ambos, fora do tempo. Aí que está o caráter divino do Espírito Santo, porque foi fora do tempo. E pelo fato de dizer-se que o Espírito Santo procede do Pai, deve-se entender que o Filho recebe-o do Pai e então o Espírito Santo procede também do Filho, pois o que o Filho tem, recebe-o do Pai e assim recebe do Pai para que dele proceda o mesmo Espírito. O Agostinho ele vai colocar aqui o mecanismo dessa dupla procedência do Espírito de forma muito bem ajustada e resumida. Então, nesse sentido, a característica essencial do Espírito Santo é proceder do Pai e do Filho por expiração. O que é expiração? É o ato da primeira e da segunda pessoa pelo qual elas, dentro do ser divino, vêm a ser a base da subsistência pessoal do Espírito Santo e propiciam à terceira pessoa a posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. E em termos gerais, a obra do Espírito Santo é competir às obras da criação e da redenção. Certo? O Espírito Santo esteve presente no momento da criação, no momento da redenção, e estará presente também no momento da consumação, porque ele, junto com o Pai e o Filho, são Deus, compartilham da mesma essência que foi conferida a esse Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho nos tempos eternos. Quanto às obras do Espírito Santo na esfera da redenção, podemos destacar aqui o preparo e qualificação de Cristo para a sua obra mediadora, ou seja, o Espírito Santo agindo sobre a vida do Filho encarnado. Nós temos o processo de inspiração das Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A formação e o aumento da igreja, começando no derramar do Espírito no dia de Pentecostes e a terminar até o ponto do advento de Jesus Cristo. E o ensino e a direção dessa igreja hoje, que tecnicamente não tem Jesus Cristo em pessoa junto dela, mas tem o Espírito Santo, que é o Consolador, o outro Consolador, aquele que no lugar de Cristo nos remete a Cristo como igreja e como o seu povo. Então, nós podemos dizer que a Santíssima Trindade é a crença clássica do cristianismo. Porque os credos ecumênicos dos primeiros séculos afirmam a doutrina da Trindade. O credo apostólico, que é a primeira ou a principal forma mais sintética de declaração credal, também está toda ela configurada em uma estrutura trinitária. Creio em Deus Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Tanto quanto o credo niceno de 325, quanto o credo constantinopolitano, que vai, lá em 381, colocar aí a cláusula filioque,
que fala sobre a procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho. Esse e do Filho não estava na declaração de Nicéia em 325 e foi colocada de forma final em 381, e isso vai gerar uma divisão entre a igreja romana e a igreja ortodoxa. Mas isso daí são capítulos para a história da igreja. O importante é que nós recebemos a forma do credo niceno-constantinopolitano, admitindo a procedência do Pai e do Filho, porque ambas as procedências, ou a procedência dupla, é uma procedência biblicamente comprovável. E por fim, as confissões de fé mais recentes, dentro do âmbito também da Reforma, afirmam e reafirmam a doutrina da Santíssima Trindade. Para concluir, o Herman Bavinck ele diz o seguinte: a doutrina da Trindade torna Deus conhecido a nós como Deus verdadeiramente vivo, em contraste com as frias abstrações do deísmo e as confusões do panteísmo. Olha só como Bavinck ele coloca a Trindade como um elemento distintivo entre os padrões religiosos no mundo. Uma doutrina da criação, Deus relacionado, mas não idêntico ao cosmos, só pode ser sustentada sobre uma base trinitária. De fato, todo o sistema de crenças cristãs fica de pé ou cai com a confissão da Trindade de Deus. Ela é o centro da fé cristã, a raiz de todos os dogmas, o conteúdo básico da nova aliança. E nós não poderíamos deixar de terminar essa aula de Trindade falando de uma citação do Santo Agostinho. Portanto, quando chegarmos à tua presença, cessará o muito que dissermos, mas muito nos ficará por dizer, e tu permanecerás só, tudo em todos. E então eternamente cantaremos um só cântico, louvando-te em um só movimento, em ti estreitamente unidos. Senhor, único Deus, Deus Trindade, tudo que disse de ti nestes livros de ti vem. Reconheçam-no os teus, e se algo há de meu, perdoa-me e perdoem-me os teus. Amém. Olha só que declaração. Porque o objetivo que Santo Agostinho ele nos escancara, que é um objetivo bíblico, é que nós, de alguma maneira, possamos ser colocados próximos, juntos, dessa perfeita união que é a própria Santíssima Trindade. Então, Jesus mesmo já disse, como eu e o Senhor o Pai somos um, que eles sejam um conosco. A união com Cristo, a nossa união com Deus, por meio de um relacionamento redentivo com Ele, e que vai ser concretizado nos dias finais, quando nós entraremos na nova criação, é o objetivo de Deus. E nesse dia, a Trindade deixará de ser mera doutrina que povoa as nossas mentes e fará parte da nossa realidade em um relacionamento eterno com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.